Hoje é dia 28 de dezembro de 2020 e o Banco Central acaba de divulgar as informações contidas no chamado relatório Focus. Essas informações não são da lavra do Banco Central. O Banco Central recebe as informações de um conjunto de economistas devidamente selecionados por sua competência técnica e estabelecida essa parceria, o Banco Central recebe essas previsões no último dia útil da semana imediatamente anterior à divulgação. Hoje é uma segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020, e o Banco Central acaba de fazer esta divulgação. E o que eu tive o cuidado foi de pegar a divulgação que foi realizada pelo Banco Central em 27 de dezembro de 2019 para saber quais eram as previsões para 2020 e confrontei essas previsões com a realidade, o que de fato parece que vai ocorrer, mas ainda temos algumas variáveis a serem fechadas, mas tudo indica que isso deve ocorrer ainda no ano de 2020. Estas análises fazem parte do programa de educação financeira que temos aqui na Ordem dos Economistas do Brasil. É muito provável que você não seja economista e não tenha a menor ideia do mundo econômico que te cerca. Nesse sentido, nós aqui na Ordem dos Economistas do Brasil procuramos levar uma análise de fácil entendimento para que você melhor saiba o que ocorre no mundo econômico que te rodeia. Então, nessa comparação entre as previsões de 2020 e aquilo que deve efetivamente ocorrer em 2020, já que estamos ao final de 2020, então vamos fazer esta breve análise destas comparações. Bom, a primeira informação era com relação ao crescimento da economia. A previsão era de um crescimento de 2,3%. Estamos já prevendo um tombo de menos 4,4%. Puxa, mas que legal, poderia ter sido bem pior caso não tivesse ocorrido o chamado auxílio emergencial que o governo e o Congresso Nacional acabaram dando para 67,7 milhões de brasileiros. Essa é uma discrepância, mas é uma discrepância que, vamos dizer, puxa, tem tudo a ver com esse Covid-19. A segunda discrepância está relacionada com a taxa de juros que remunera os títulos públicos do governo federal. A previsão para 2020 era uma Selic de 4,5%. Ela está em 2%. E essa mudança de 4,5% para 2%, essa queda, ela provocou uma alteração muito grande nas escolhas dos poupadores, que agora passaram a ter um volume de poupança até maior por causa da pandemia, e eles passaram a direcionar essas poupanças para uma série de outros investimentos, principalmente aqueles relacionados com a renda variável. Uma terceira variável também que não bateu na previsão e na realidade vem a ser a taxa de câmbio. A previsão era que fecharíamos o ano de 2020 com uma taxa de câmbio de R$ 4,08 centavos por dólar. A realidade é que estamos com R$ 5,15 para o fechamento. Faltam 3 dias aí. Segundo o relatório, deveremos fechar em R$ 5,15. Outra variável importante vem a ser a questão da taxa de inflação, o chamado IPCA. Pelo IPCA, houve uma previsão de 3,61% de crescimento nesse índice. A realidade é que esse índice deverá ser de 4,39% na previsão para 2020. Previsão porque ainda não fechou,
ou seja, houve um incremento na taxa de inflação. E essa discrepância, então, se torna extremamente alta, muito grande, se nós compararmos qual era a previsão do IGPM ao final de 2019, 4,18%, e aquela que deve estar se realizando, 23,75%. O IGPM estourou, subiu demasiadamente nesses últimos meses, mercê de um lado do aumento do preço das commodities, de maneira geral, e de outro lado também pelo aumento do dólar, mais reais por dólar. O investimento estrangeiro direto, a previsão era de 80 bilhões de dólares e a previsão, o que deve ser realizado, é 40 bilhões de dólares. A balança comercial, havia uma previsão na balança comercial de 39,4 bilhões de dólares e estamos chegando a 55,5 bilhões de dólares. O erro mais grosseiro aqui foi na conta corrente. Conta corrente é a soma da balança comercial, da balança de serviços e das transferências unilaterais. A previsão aqui era de um rombo de 54,2 bilhões e esse rombo não chegou a 4,5 bilhões de dólares. Ou seja, estamos bem nessa questão do setor externo. Na questão fiscal, a previsão era de um rombo de 1,10% do PIB, algo próximo de 75 bilhões de reais, e, na verdade, estamos com um rombo 10 vezes superior a esse, pois o rombo está perto de 840 bilhões de reais, mercê do auxílio emergencial que foi dado para esses 67,7 milhões de pessoas. Naquela ocasião também a previsão de pagamento de juros era de 4,5% do PIB e essa previsão de fato caiu neste ano de 2020, no efetivo. Bom, no mais, vocês estão vendo, há discrepâncias que podem ser e devemos creditá-las a esse terrível vírus, a esse Covid-19, que está ceifando a vida de milhares de brasileiros. Já estamos com quase 192 mil brasileiros que morreram por causa desse vírus e temos milhões de outros brasileiros que estão com essa doença. Aguardamos ansiosamente a vacina e tenham certeza, eu estarei na primeira fila para tomar a vacina. A vacina é fundamental para que a vida volte a ter uma certa normalidade e a gente possa se encontrar com nossos filhos, nossos netos e com nossos queridos amigos. Aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, desejamos a você um feliz 2021, com muita saúde, em companhia dos seus familiares. E ao final digo que o grande arquiteto do universo ilumine a sua família, proteja a sua família e esse fato seja extensivo a todas as famílias de todos os brasileiros, nas quais eu me incluo também. Feliz 2021!